Então isso tem se divulgado em voz alta, através dos séculos. E no primeiro século, quando ainda não existiam os meios eletrônicos de comunicação, isto implicava na divulgação verbal, por não eles terem o recurso do anúncio através da comunicação como nós temos hoje, a mídia fortemente agindo. Naquele tempo não. Então a divulgação era feita, na maior parte em outras cidades, era por meio das viagens. Jesus deixou bem claro que as suas viagens eram necessárias. Lembra algumas vezes quando Jesus falava: é necessário que eu vá para tal cidade, é necessário que eu vá para tal lugar. Então as viagens incluem exatamente isso, a necessidade de divulgar, de proclamar. Por isso está vinculado isso, as viagens, a necessidade da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, nos Evangelhos, irmãos, Jesus sempre se encontra em movimento. Você não vê Jesus dentro do templo adorando o tempo todo. Você vê? Você vê Jesus aonde? Nas vilas, nos bairros, nas aldeias, na rua, né? Algumas vezes na sinagoga, mas na maioria das vezes ele está em meio ao povo, viajando, pegando o barco, atravessando para outra cidade. Portanto, esse texto nos apresenta exortações que devem servir como impulso. Olha, igreja, nós somos igreja para quê? Para divulgar a palavra do Evangelho da Graça. Vocês estavam vendo aí algumas fotos do projeto que foi feito lá no José Piacentini. Divulgação da palavra, através das modalidades do assistencialismo. Mas o Evangelho foi divulgado, foi proclamado, literatura foi entregue, grupos saíram pela rua, muita gente ouviu falar do Evangelho, muitos que passaram ali, ouviram, direta ou indiretamente, tiveram contato com o Evangelho. Então nós não podemos, como igreja, fugir desta realidade. Por isso que nós vemos aqui, quando Paulo chega nesta cidade, Antioquia da Psídia, ele está indo para outra região, e ele chega na sinagoga, e nessa sinagoga ele vai encontrar lá, o apóstolo Paulo se dirige, pelo menos a duas classes que estão ali assistindo a ele, seriam os judeus e os gentios, que estavam dominando ali aquela região. Judeus e gentios agora mais próximos, mas uma característica que eles têm em comum é que eles são tementes a Deus. É exatamente esta a base, é exatamente esta é o ponto de partida para que o Senhor possa ministrar, usar e operar em nossa vida, e na minha vida e na sua vida, é o temor a Deus. Eu creio que você está aqui não só porque você sabe que deve ter uma religião ou deve ter alguns vínculos religiosos, mas porque você tem temor a Deus em sua vida. O que é temer a Deus? É reverenciá-lo, é dar-lhe o temor devido, é respeitá-lo como o ser supremo, soberano, que dirige todas as coisas. O temor a Deus é inerente ao homem. Muitos querem demonstrar que não tem temor a Deus, mas isso já é da natureza do homem. Se não adoram Deus todo verdadeiro, estão adorando alguma coisa aí, porque no final eles estão querendo buscar Deus. E isso tem que ser uma coisa importante. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui algumas razões pelas quais se deve temer ainda mais ao Senhor. Nosso temor a Deus não pode ser um temor momentâneo, circunstancial, um temor que é resultado porque eu passei um perigo de morte, eu sofri isso e aquilo, então vou ter temor a Deus. Não é esse temor que a Bíblia está falando. Esse temor que nós devemos ter é um temor que deve ser acrescido cada vez mais pela busca da palavra, pela vida de oração, pela vida na presença do Senhor, na obediência ao chamado do Senhor, não resistindo ao agir do Senhor, do Espírito Santo em nossa vida. Vamos observar aqui algumas razões que esse texto apresenta. Veja o versículo 17. O Deus desse povo Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço forte. Primeira razão para que nós possamos temer mais e mais ao Senhor está nesse versículo. Ela está relacionada à tríplice atuação divina. Presta atenção no versículo. Eu gostaria de pedir que aquelas crianças, se puder, sentem. Eu não quero criança em pé, porque atrapalha
na proclamação da mensagem. Pedi para o Dudu sentar para cá também, porque se o Dudu ficar lá, vai chamar outras crianças para lá. Por favor, nos ajude nisso, porque assim fica mais em ordem as coisas. Agradeço. Então, a primeira razão está relacionada ao quê? A essa tríplice atuação divina. Qual tríplice atuação? Veja o versículo 17 comigo novamente. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Qual é a tríplice atuação de Deus em favor do povo? Está aqui. Observe comigo. Primeiro, ele faz o quê? Escolhe. Segunda ação, ele exaltou o povo. Mas há uma terceira atuação importante. O que ele faz? Liberta. Por isso que nosso temor a Deus precisa ser um temor cada vez mais constante, cada vez mais acentuado, porque esse Deus que nós servimos, Ele escolheu a nós, foi Ele quem nos buscou, não fomos nós que buscamos a Deus, porque nós em nossa natureza caída, no pecado, nós não buscamos a Deus, nossa tendência é se afastar de Deus. Aliás, a Bíblia diz o que em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados, destituídos, estão longe de Deus. Pelo homem em si, ele não vai buscar Deus, não. Quem busca o homem é Deus. Por isso é o Senhor quem toma a iniciativa de escolher o seu povo, chamar esses homens. Não só escolhe, porque essa razão que eu estou apresentando a você, Ele escolhe o povo, porque em Êxodo 6, versículo 7, está registrado lá: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Irmãos, Deus, Ele faz questão de que você saiba que Ele é o seu Deus. Ele quer que você use esse pronome possessivo: meu, nosso, teu, Deus. Porque quando nós declaramos Ele é o meu Deus, então eu estou declarando que eu tenho um vínculo, eu tenho uma identidade com Ele, eu tenho uma ação de fidelidade para com esse Deus. Se Ele é o meu Deus, só a Ele devo servir, adorar. Ele é o seu Deus, amém? Então você tem que ter iniciativas na sua vida que apontem para Deus. Você precisa ter comportamento que leve os outros ao olhar no seu viver, dizer: esse homem, essa mulher teme a Deus. Porque se nós vivemos apenas num relacionamento com Deus, aquele relacionamento por gasto, algumas oraçõezinhas de proteção, algumas coisas só de cuidadinho, isso não é relacionamento íntimo e verdadeiro. Até porque a Bíblia fala que quando nós adoramos a Deus, em João 4:24, deve adorar como? Em espírito e em verdade. Deus não quer meia adoração. Deus não quer cristão de banco de igreja. Deus não quer crente de culto. Deus quer cristão que o adore com a vida. Por isso Ele escolheu para que você declare: Ele é o meu Deus. Se Ele é meu Deus, eu sou o seu servo, eu vou viver para a glória dEle, e a minha vida só tem razão se estiver na presença de Deus. A escolha, Ele escolhe a quem quer, lembra disso? Jacó e Esaú. Esaú nasce primeiro, mas quem Deus escolheu para dar continuidade na obra dele? Escolheu Jacó. E aí a Bíblia declara: quem vai questionar Deus nessa situação? Ele sabe porque Ele está escolhendo, porque Ele está olhando o coração, Ele está vendo o interior, Ele está vendo o íntimo. Então esse Deus nos escolhe. Agora o texto diz que não só escolheu, mas Ele também, em segundo lugar, exaltou. A exaltação do povo se deu quando Faraó e o exército dele foram derrotados lá na travessia do mar. Esse povo que por 400 anos ficou debaixo de chicote de escravidão, muitos morreram ali, de tanto que recebiam todos aqueles castigos, mas o Senhor tinha feito a promessa, o Senhor tinha escolhido o seu povo, o Senhor colocaria esse povo numa terra que Ele tinha prometido. E então, quando se deu a exaltação desse povo? Justamente quando esse povo passa pés enxutos no Mar Vermelho, que foi dividido pelo poder de Deus. E quando Faraó e o exército entram ali, o que ocorre? Volta à normalidade aquele grande mar
e todos eles são mortos naquele lugar, Deus exalta o seu povo, destruindo as obras de Satanás que tem contra ela. Quando você entregou sua vida a Jesus, todas as obras, projetos e planos de Satanás contra a tua vida foram totalmente repreendidos, foram exterminados. O diabo não tem mais direito sobre a tua vida. Você tem consciência disso? Diga amém. Então você tome postura de ser uma pessoa que teme a Deus, sabendo que Ele exaltou a sua vida, tirando todas as obras das trevas, tirando todo decreto de derrota contra a sua vida e dando para você uma vida vitoriosa, porque a Bíblia declara, e Paulo escreve aos crentes em Roma, e ele diz: porque em Cristo somos mais do que vencedores. Não aceite outra situação, Deus o exaltou. Mas em terceiro lugar, esse texto fala que Deus libertou. Quando eles passam a pés enxutos, quem libertaria esse povo das garras de Faraó? Ninguém poderia. Moisés, por muitas vezes deu para ver a fragilidade de Moisés. Por muitos momentos se viu o quanto o coração do Faraó endurecia e o povo não saía. Deus precisou mandar 10 sinais tremendos, e o último deles foi para realmente mostrar: você não brinca com Deus que está se manifestando a você, porque o primogênito de Faraó foi morto. Seu primeiro filho foi morto, porque foi essa a 10ª praga lançada no Egito. E aí houve a libertação. Quando Deus manifesta a libertação, Ele veio para dar a libertação completa. Não existe vida cristã que traga ainda requisitos de coisas do passado que ainda estão impregnadas, que estão ainda impedindo o seu caminhar. Você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele é Senhor da sua vida, então não pode haver mais nada que Satanás possa usar para deixar você na derrota, frustrado ou caído, porque o Senhor já libertou você, já levantou você de toda a obra das trevas. Talvez está precisando uma postura sua, não? De dizer: olha, estou em Cristo e sou liberto, essas obras não têm mais direito sobre a minha vida. Tome posição. Não deixe se subjugar pelas obras das trevas, porque ele não pode mais. Uma segunda razão que esse texto nos apresenta no versículos 18 a 20. Pode ler comigo? E ele o suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Meus irmãos, quando eu penso e olho para esse texto, uma segunda razão que está aqui está relacionada ao quê? A longanimidade divina. Porque o versículo diz o quê? Veja lá, novamente 18. Ele suportou no deserto por 40 anos. O povo na sua rebeldia ainda. O povo, ainda que liberto, com um braço forte, mas Deus ainda teve paciência com esse povo por 40 anos, porque eles estavam ainda duvidando, e Deus os fez passear pelo deserto. Isso não é passeio, né? Mas os fez caminhar pelo deserto. E esse Deus que é longânimo, é isso que manifesta a palavra do Senhor. Eu queria que você visse alguns versículos comigo. Está aqui registrado. Vamos ler juntos Isaías 48:9. Pode ler comigo? O Senhor não tratou o povo conforme as suas iniquidades. Esse é o Deus longânimo. Meus irmãos, há um versículo no Salmo que diz: se Deus fosse nos tratar conforme nossos pecados, nós não estaríamos mais vivos. Porque o pecado ofende tremendamente o coração de Deus. O pecado atinge Deus de uma maneira muito séria. É abominação, diz a Bíblia, contra Deus, porque Ele é santo. Por isso que Ele não suporta o casal, depois da queda na presença dEle, os expulsa da sua presença. Não podem ficar, não podem retornar ao lugar de convívio com Deus, porque o pecado afasta. O próprio profeta Isaías vai dizer em Isaías 59: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Porque antes ele vai dizer o seguinte: olha que os ouvidos de Deus não estão fechados, agravados para não poder ouvir, nem o seu braço está encolhido para não poder salvar. Ele está pronto para ouvi-los, pronto para salvá-los, mas os vossos pecados tornam-se uma barreira, impossível Deus operar onde o pecado opera.
Impossível Deus agir onde o pecado está ditando normas. Daí a necessidade de você que teme a Deus reconhecer-se pecador, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus e pedir: Senhor, perdoa as minhas fraquezas e me levanta pela sua graça. Porque aí Deus vai levantar. Porque o salmista diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aleluia. Por isso é preciso nós manifestarmos um relacionamento com Deus, não ao nível apenas do cerimonial, não ao nível apenas de estar cantando algumas musiquinhas relacionadas, ou lendo algumas porções da Bíblia, mas no nível de intimidade profunda, de identidade com esse Deus. Sendo Ele santo, eu tenho que me preocupar com a santidade, buscar a santidade, viver a santidade. Não apenas ser membro de igreja, isso é fácil, mas ser servo do Senhor Jesus em todo o momento da minha vida, em todos os passos que eu venha tomar, eu possa viver debaixo dessa relação com o meu Senhor. Segundo versículo, apenas uma parte do versículo está em Romanos 9, 22. Lê comigo. O Senhor suportou os vasos da ira. Esse Deus que é Deus longânimo. Sabe que é longânimo? Que ele tem um ânimo longo, ele não se enche facilmente. A gente não, a gente já estoura rápido, a gente já não suporta nada, a gente não aguenta nada. Mas Deus não é assim. Deus é longânimo, porque esse texto de Romanos 9, 22, é Paulo que está falando também. Ele suportou os vasos da ira. Tem hora que nós não entendemos porque tanta gente má está ainda aí, desfilando na sociedade, porque tanta gente ruim está aí de boa, tanta gente cometendo esses crimes horrorosos aí, vão sair livres daqui a pouco, e a gente fica assim: meu Deus, uma pessoa dessa já era para estar morta. Não é assim que a gente pensa? Não presta para viver. Essa mulher que deu a injeção lá, que matou lá o enteado dela, essa mulher tem que morrer. Não é assim que a gente pensa? Você pensou isso, né? A gente não pensa não, né? Eu falei, pensou, não falou. Não estou falando se você falou, mas que pensou. Que a gente tem essa natureza. Logicamente que a justiça está lá, está agindo, mas daqui a pouco algumas ações de advogado, algumas brechas na lei, daqui a pouco essas pessoas estão aí desfilando, né? Estão fora, estão rindo na cara da sociedade. Mas a questão é que nós temos que pensar que Deus, Ele é longânimo e Ele suporta esse tipo de coisa. Nós não suportamos muito não, mas Deus suporta. Para quê? Para que essa pessoa reconheça os seus erros, o seu pecado, e Deus a salve, e o Senhor as liberte da condenação eterna. Porque, irmãos, nós queremos e pensamos que essas pessoas fazem as coisas erradas, então ela tem que ter uma punição, mas nós só pensamos na punição para ela pagar aquele erro dela. Mas e depois? Essa pessoa sem Cristo vai passar onde a sua eternidade? No inferno. Quem é que tem prazer nesse negócio, hein? Não importa o tamanho do crime, não importa o erro cometido, nós temos que orar para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e recebam o Senhor Jesus, porque Deus continua sendo longânimo. Ele suporta, Ele espera, Ele é paciente. Mas há um terceiro texto em 2 de Pedro 3,9, que fala sobre o que? A longanimidade, que haja salvação. Deus é longânimo. É quando alguns começam a questionar que esse Cristo está demorando, que Cristo não voltou, está sendo anunciado que Ele está vindo, mas não voltou, mas lá está registrado, mas Deus é longânimo, não querendo que muitos se percam, mas que venham ao arrependimento. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que liberta o povo, esse é o Deus que nós tememos, é o Deus que nós devemos manifestar, porque há muitas pessoas que ainda não conhecem esse Deus, não vivem esse Deus, não temem verdadeiramente esse Deus, porque a minha vida não está manifestando isso. A sua vida está um pouco distante dessa realidade. Viva temendo a Deus, nas suas palavras, no seu agir, no seu fazer, no seu dia a dia. Manifeste o temor a Deus, porque as pessoas estão olhando. Mas eu vou para uma terceira razão porque devemos temer a Deus, que está nos versículos 21, que diz: então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhe deu um rei. Deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A terceira razão, meus irmãos, está relacionada à concessão divina diante da pretensão do povo. Por que eu temo esse Deus? Porque Ele é o Deus que concede aquilo que nós queremos. Logicamente que isso precisa estar dentro da sua vontade, mas às vezes não está dentro da vontade perfeita de Deus, e assim mesmo Ele concede. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele sabe como vai ser isso. Mas aqui o povo chegou a um ponto que, liberto das cadeias lá de Faraó, agora vivendo numa terra, portanto agora esse povo quer um rei. Esse povo pede um rei, porque o texto vai dizer que Deus levantou para eles juízes, Deus levantou profetas, mas esse povo quer rei. Sabe, irmãos, essa terceira razão relacionada à concessão diante dessa pretensão do povo, o povo de Deus em geral, vivendo de conformidade com os padrões do mundo, intencionou um rei também, por estar olhando para o padrão das nações. Uma das coisas que eu preciso entender, e você também, é que temer a Deus tem que nos levar a buscar um padrão de vida que seja compatível com a palavra de Deus. Se eu temo a Deus, eu preciso andar conforme o que registra a palavra dele, não andar conforme o que eu penso que as pessoas estão fazendo. Esse é o grande desafio da igreja hoje, no século 21. Esse é o grande desafio da igreja hoje, nesse momento da história, nesse pós-modernismo, que já podemos dizer, nesse mundo pós-cristão, né? Porque as coisas estão ficando cada vez mais terríveis, e a gente está vendo a maldade aumentando, nós estamos vendo atitudes de pessoas, o paganismo aumentando cada vez mais, as pessoas sem temor a Deus, as pessoas sem buscar a Deus, pelas coisas que estão fazendo, pelas ações de crueldade que estão cometendo. Cada vez mais você percebe que está faltando o temor de Deus nessa sociedade. É aí então que nós precisamos, como povo de Deus, não vivermos de conformidade ao que o mundo apresenta como padrão, mas o padrão da palavra de Deus. Aí você vai ter que ter um desafio, meu irmão. Você está firme para seguir a vontade de Deus na sua palavra ou não? Porque se você está firme, você vai ser considerado ultrapassado, careta, alguma coisa nesse sentido aí. Alguém que está fora da realidade. Você não vai estar dentro da realidade, que é uma realidade péssima hoje em dia. Por isso que o benigno Senhor concede mesmo sabendo que não será bom para o povo. Ele tem feito isso conosco às vezes, quando insistimos tanto em alguma coisa. Não sabemos se vai ser bom, mas a gente quer, né? A gente faz que nem aquela criança, quer de qualquer jeito. Eu quero isso, não é assim que a criança faz, os filhos para a mamãe? E a mãe sabe que não pode, mas a criança insiste tanto que, tá bom, toma. É assim que acontece. Na vida cristã nós estamos fazendo isso às vezes. Eu quero isso. Nós temos que buscar o Senhor, entender o propósito dele em nossa vida, para andarmos de conformidade ao que ele tem preparado para nós. Com certeza que ele tem o melhor. Você crê nisso? O que o Senhor tem para mim e para você é o melhor. Agora, logicamente que isso está relacionado ao vivermos o melhor de nós para Deus também. O que você tem para Deus? Lembra quando o Senhor pergunta para os discípulos: o que vocês têm aí? Povo com fome, aquela multidão sem comer. O que vocês têm aí? Não tenho nada, mas tem um lanchinho do menino aqui, traz aí. E o Senhor faz o que com aquele lanchinho? Quantos pães? Quantos peixinhos? 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou para aquela multidão. No mínimo tinha 5.000 pessoas. Falo mínimo porque avalia-se muito mais. Portanto, o Senhor não deixou de atender. O que eles tinham? Não tinham nada, porque o lanche nem era deles, né? Era do menino que estava lá. Mas é isso que o Senhor faz. Quando Moisés e Arão chegam na presença do Senhor, como que nós vamos enfrentar Faraó? O que vocês têm aí? Arão tinha a vara dele que segurava ali para ele andar. E o Senhor pegou aquela vara e transformou numa serpente. Depois os mágicos lá fazem também isso, né? Só que é a serpente, que é a vara de Arão, engole as demais serpentes. Então Deus, ele tem as suas estratégias para fazer acontecer do nada. Aliás, quando Deus cria, ele cria do nada, não é isso?
lá em Gênesis, do nada. Haja e começa a aparecer. Esse é o Deus que nós servimos, por isso devemos temê-lo, porque Ele vai fazer a coisa acontecer do nada. Não há possibilidade, não há probabilidade, não existe nenhuma condição, mas Deus fará, porque Ele é Deus que vai operar. E ainda assim, crendo que esse Deus opera assim, nós ainda relutamos e queremos que seja do nosso jeito. E Deus concede ao povo isso. Irmãos, o Deus que servimos usa de uma maneira pedagógica no seu agir. Por quê? Porque Ele usa as circunstâncias que nós estamos envolvidos para ministrar em nossas vidas, até concedendo aquilo que Ele sabe que ainda não é o melhor para nós, mas Ele vai conceder, que existe a vontade permissiva de Deus. Romanos 12 vai falar para que nós busquemos qual? A vontade de Deus, que é o quê? Boa, perfeita e agradável, não é isso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora existe a vontade que Deus permite, porque estamos insistindo e queremos, como aquele filho que quer tanto uma coisa. E quantos de nós já quebrou a cara com isso? Para usar um termo bem escrachado mesmo, né? Quantos de nós já se arrebentou porque queria tanto uma coisa e Deus não queria aquilo para nós? E aí Deus veio e nos ensinou. Tá vendo, meu filho? Não era isso que eu tinha para você. E é bom quando a gente percebe isso, Senhor, perdão. Não era isso, eu insisti. Mas aí o Senhor faz o quê? O Senhor concede. E vocês sabem da história de Saul. Mas depois, versículo 22, tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do que também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando o povo quis Saul, Deus já sabia que não era Saul, claro. E Deus já sabia que haveria um Davi, ou não? Claro, Ele sabe tudo antes. Só que Ele concede Saul. Percebe como Deus trabalha? Eu creio que nessa circunstância o que Deus quer nos ensinar, que nós o temamos. Porque Deus não é de fazer as coisas assim, pronto, como você pediu, tchum, apareceu. Deus não é o Aladim da lâmpada. Deus não vai dar de bate pronto. Deus não vai conceder prontamente. Ele vai permitir até uma situação contrária até aquilo que Ele tem para o povo, mas Ele quis que isso acontecesse para que o povo visse, para que o povo se acomodasse, se encaixasse dentro da vontade dEle. Deus numa época passou a dar os juízes, por causa de quê? Era uma época de inconstâncias, era uma época de oscilações, era uma época da apostasia. Esse Deus é tão tremendo, que mediante as ações negativas e errôneas do povo, Ele vai enquadrando, Ele vai encaixando as suas ações para poder minimizar as consequências do erro do povo. Ele está fazendo isso comigo e com você. Ele está nos cercando com a palavra, está nos levando a olhar para a palavra, nos dá mensagem, nos envia alguém para falar, para que a gente, opa, eu tenho que me quietar aqui, né? Porque Deus está falando comigo. O texto diz que Ele levantou o profeta Samuel, porque o profeta Samuel, o povo não podia ficar sem a palavra de Deus, é o profeta. O profeta é o que fala em nome de Deus, está certo? E uma das coisas que a gente não pode é ficar sem a palavra de Deus. Sem dinheiro você pode ficar, porque a gente levanta uma oferta e vai resolver o seu problema, mas sem a palavra de Deus você não vai ficar não. Você pode viver sem muita coisa nessa vida, mas sem a palavra de Deus você não vive, porque é ela que mantém, sustenta você. Por isso ame a palavra de Deus, ame as coisas do Senhor, priorize as coisas do Senhor, não coloque para segundo plano o que está relacionado ao Deus que você serve. Primeiro Deus, está na Bíblia, é um princípio de Mateus 6:33, não? Profeta Samuel, o povo não pode manifestar certo relaxamento quanto à lei de Deus, por isso que ele manda o profeta. A lei tem que ser dita, tem que ser anunciada, tem que ser falada, e mesmo assim na igreja tem crente que está nem aí para a palavra de Deus. Adolescentes que ficam brincando com as coisas de Deus. Vai ter culto jovem, qual é o tema mesmo? Que liberdade que é essa? Que você quer para dentro da tua cabeça? Porque o mundo está cheio de liberdade aí. O pregador vai falar sobre essa liberdade. Se vira, que o Senhor te use aí. Mas que liberdade que nós estamos vendo aí? Uma liberdade muito negativa, que as pessoas fazem o que querem. Me seguir chorando a morte do irmão. Por que o cara morreu?
toma um monte de porcaria, toma álcool. O coração não aguenta. Essa garotada quer ficar toda turbinada, para quê? Para pular a noite toda, para transar à vontade e para morrer. Porque é isso que acontece com as pessoas que vivem debaixo da sua vontade e seu querer. É triste a gente ver um garoto com 17 anos morrer desse jeito, mas morre. E a mão de Deus pesa, porque muitas vezes não está vivendo, e não está vivendo para a glória de Deus, está vivendo para o seu bel prazer. É a dita. É interessante que na Bíblia, quando fala de ostentação, é um pecado terrível, né? Deus não suporta ostentação. E qual é a ênfase dessa galera aí fora? Ostentação. Estão endeusando ostentação. Isso é peso da mão de Deus, meu irmão, porque Deus resiste ao soberbo. Dá graça a quem? Ao humilde. Então você é para ser humilde, meu irmão. Ensina seu filho a ser humilde. Está crescendo, é um garotão, é uma menina, é um adolescente. Ensina a ser humilde. É a melhor herança que você pode deixar para o seu filho, para o seu sobrinho, o seu neto, sei lá. É a palavra de Deus, não é outra coisa. Não existe nada mais como herança que você pode deixar para o seu filho. Pode crer nisso. É deixá-lo no caminho de temer ao Senhor, porque aí ele vai ser uma bênção, vai ser uma pessoa com significado na vida. Do contrário, vai ser só uma porcaria na sua existência. Portanto, o povo relaxou quanto à palavra de Deus. Por isso profeta Samuel, porque o povo necessitava ser lembrado todo o tempo sobre a teocracia. O que é a teocracia? Deus dirige, é Deus quem fala, é Deus quem manda e nós obedecemos. Não pode ser outro processo. Não existe democracia na vida cristã, irmão. Existe teocracia, Deus dirigindo, Deus governando, Deus decidindo. É isso que tem que acontecer. E se você não estiver enquadrado nisso, você está com problema. Você precisa correr rapidamente e se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Senhor, dirige a minha vida como tu quiseres. Então o povo pede um rei. Inquietação, inconformismo com aquilo que Deus tinha deixado. Não queriam mais a lei de Deus. Amoldar-se ao mundo, é isso. Por isso que está eles pedindo um rei, que eles estão se amoldando ao mundo. Eles estão imitando o mal. É o que nós estamos vendo todo o tempo. Na nossa família, no meio da nossa turma, na nossa galera, a gente está encontrando isso. Por isso que sábado é um desafio muito grande que nós temos aqui. Liberdade para dentro da tua cabeça. Que liberdade é essa? Que liberdade que você está buscando ter? Porque se não for a liberdade que o Senhor opera, a liberdade do mundo nunca foi liberdade, é escravidão. Por isso ela é acorrenta, ela mata, ela destrói. E ela faz isso que está fazendo com essa turminha tão nova aí, acabando com eles. Por isso que o Senhor, Ele em sua misericórdia, Ele concede um rei agora. Mas esse rei é um homem segundo o coração de... Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Temor ao Senhor, meus irmãos, nos posiciona passivamente dentro do primoroso plano do Senhor. Guarda isso, olha. Quando nós temos temor ao Senhor, nós vamos nos posicionar passivamente dentro do plano de Deus, que é primoroso, que é o melhor. Aceite isso para você viver vitorioso. Plano esse não restrito apenas a algumas conquistas, ainda até que espetaculosas, porque Davi chega lá e acaba com o gigante, né? Fantástico isso. O povo passa a pés enxutos no Mar Vermelho, que é aberto pelo poder de Deus, coisa fantástica. Mas nós não podemos entender que o plano de Deus esteja restrito apenas a conquistas fantásticas para a nossa vida. Não entenda isso como um viver debaixo do temor de Deus. Porque quando cumprimos a vontade de Deus, em algumas decisões e outras não, então nós não estamos fazendo a vontade dele. Temos que cumprir a vontade de Deus em todas as decisões da nossa vida. E naquelas que são pontuais, aquelas que vão dar um direcionamento e que, dependendo do passo que você vai tomar, você vai ver lá na frente que a coisa não foi boa. Então pede paciência para Deus aí. Segura a sua onda, né? Espera Deus agir. Ele está agindo. Você tem dúvida que Deus está operando na tua vida? Quantos creem que Deus está operando na sua vida? Porque Deus não está indiferente ao que você está vivendo não, meu irmão. Não sei quantos anos você tem não, mas Deus continua agindo na tua vida até o último fôlego da sua existência. Continua, e está agindo, e está operando. Eu creio nisso, então eu não me desanimo. Davi não fez toda a vontade de Deus, fez? A gente percebe na trajetória. Na verdade, quando o Senhor fala, esse homem que vai fazer tudo conforme a vontade, não está significando ou se referindo a Davi.
Deus está falando da descendência de Davi. Esse fará toda a vontade de Deus. Quem é? Jesus. Esse fez toda a vontade de Deus. Porque Davi fez algumas coisas fora do propósito de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, porque se humilhou, tudo bem, mas na verdade a indicação é sobre a descendência de Davi, que seria o Senhor Jesus. Esse sim, fez toda a vontade de Deus, e essa vontade de Deus incluiu o quê? O que nós no final de semana lembramos aí: a morte por crucificação do santo, do Filho de Deus. Esse sim fez a vontade de Deus, porque orou: seja feita a sua vontade. Querido, querida, viver a vida cristã é muito mais do que isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não preciso ser enfático nisso, porque você sabe o que eu estou falando. Viver a vida cristã tem a ver com o amanhã, com o meu dia de amanhã que eu vou fazer, com as minhas atitudes amanhã, com o meu falar, com o meu pensar, com o meu agir, com o meu negociar, tudo que eu vou fazer, eu preciso fazê-lo debaixo do temor do Senhor. Vou fazer isso porque eu temo a Deus, não vou fazer isso porque eu temo a Deus. Que esta seja a consciência, porque Paulo, ele prossegue na viagem, mas ele está alertando esses irmãos: o povo passou tudo isso, porque em alguns momentos faltou o temor a Deus, mas Deus não deixou de ser longânimo, compassivo, misericordioso, não deixou de estender as suas mãos. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós devemos servir com mais qualidade. Não ser cristão por gasto, ser cristão genuinamente comprometido com o Senhor. Sua vida é para ser luz, meu irmão, refletir a glória do Senhor. Sua vida é para ser referência. Sua vida precisa ser um marco na sua existência, para que alguns apontem e falem: olha, essa pessoa deixou um exemplo para nós, ou está sendo um exemplo para nós. O que vai ser depois da minha morte? O que vai estar lá na minha lápide? Foto não precisa não, porque basta ser feio aqui. Mas o que vai ser? O que vai se deixar de lembrança depois, quando lembrarem de você? Ah, aquela pessoa foi uma bênção, ela é uma pessoa firme e fiel. Então, pense sobre isso, que o Senhor possa cada vez mais colocar em você a convicção de servi-lo fielmente e prosseguir nessa jornada. O caminho é longo, irmãos, mas não é só longo, o caminho é estreito também. E aí você precisa pedir graça ao Senhor. Mas uma coisa que é fantástica nisso é que o Senhor está com você, vai com você, está à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás, Ele está contigo, amém? Tá ou não tá, Marquinhos? Mesmo meio capenga aí, mas o Senhor está contigo, Marquinhos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos cantar depois, e vamos dar glória ao Senhor, porque Ele é fiel. Queria pedir a irmã Rosana, você pode fazer essa oração? Por favor. Amém. Obrigado pela sua presença. Queria que o Luiz apresentasse para nós uma pessoa especial para ele.
Prazer, Pedro. Senhor abençoe a sua vida. Essa igreja ama você. Alegria tê-lo aqui. Ele é de Minas, não é isso? Ok, lá das Minas Gerais. Está passeando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Márcia quer falar sobre comida de novo? Eu queria, em nome da Viviane, agradecer as mulheres que estiveram conosco lá no almoço da Cristolândia. O pastor estava falando de tudo que Deus está fazendo, que em nenhum momento Ele deixa de suprir nas nossas vidas e fazer e trabalhar. Então a gente tem que testemunhar. Deus estava me incomodando para nós testemunharmos. Segunda-feira a gente esteve lá na Cristolândia, algumas mulheres daqui, outras lá da Igreja Batista Monte Belo. A Nilce esteve com a gente e foi uma bênção. A forma como Deus trabalhou através de um simples almoço, a gente vê a gratidão no coração de cada um daqueles homens. E Deus multiplicou, porque chegou lá, a sobremesa não dava, né, Vi? Aí vamos fazer mais bolo, que era cupcake. Gente, sobrou 2 formas cheias. Então Deus supriu e todos comeram, que puderam, repetiram. E foi feijoada, estava uma delícia. E eles comeram e repetiram aquele prato enorme. E ainda ficaram lá, o cozinheiro ainda ficou batendo, quem quer mais? Sobrou, para a glória do Senhor. Então assim, Deus tem suprido de forma especial. As mulheres correram e levantaram todas as doações. Além das doações da Cristolândia, foram enviados ainda para os ciganos, chocolate, né, Vi? Docinhos para as crianças, para os ciganos, para o Pequeno Coração, para a Terra Prometida, aqui para a Comub. Então Deus tem feito. Às vezes a igreja não fica sabendo tudo o que está acontecendo, né? Então Deus tem providenciado, as pessoas têm doado. Algumas pessoas da igreja também abençoaram com o chocolate para as crianças, com os docinhos. Estivemos nos predinhos logo depois da Cristolândia, ficamos lá, as mulheres, a equipe da cozinha estava cansada, mas Deus renovou. E a gente esteve lá, o Éder acompanhou a gente. E foi uma bênção. Então é isso, a igreja do Senhor trabalhando. E o Senhor suprindo e multiplicando. Porque eu tenho certeza que sobrou tudo, né, Vi? Graças a Deus. Deu para todas as crianças. Olha que ciganos tem crianças, predinhos tem muita. Terra Prometida, Pequeno Coração, aqui. E Deus continua multiplicando. Então nós precisamos falar do que Deus está fazendo. E como as pessoas estão com seus corações movidos. As pessoas têm sede, querem um mundo melhor. E depende da igreja trabalhar dessa forma para que nós possamos refletir Jesus Cristo, amém? Amém. Relatório bom, gostoso, que a igreja está trabalhando. A igreja está envolvida em várias ações, né? Terra Prometida, Pequeno Coração, ciganos, escola pública. Na sexta-feira estaremos em 2 escolas, lá em Lousada e outra no Jardim América, levando o evangelho para a criançada da escola. Essa igreja está envolvida proclamando o evangelho. Talvez você não tenha condições de estar, mas você pode fazer uma coisa importante, ore, né? O pastor está indo às vezes com uma equipe e a gente está indo nas escolas também. Além das crianças do predinho, as escolas estão recebendo a palavra. Vamos encerrar nosso culto com esse cântico, que ele é um pedido para que o Senhor continue a vasculhar o nosso ser, nosso interior, e assim para vivermos melhor. Com o término desse cântico, nós estamos encerrando o nosso culto. Você tem uma noite de bênção na presença do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Peça ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então clame. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, vamos de novo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça que o Espírito Santo encha cada vez mais. Até em mim, para você estar identificado com o Senhor. Aí Ele pode te usar com poder, com autoridade. Diga: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor pode usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Ele quer fazer de você esse instrumento poderoso nas mãos dele. Aceite isso, assuma isso. Dedique-se ao Senhor para que Ele possa fazer de você esse instrumento. Que Ele seja engrandecido, louvado e exaltado. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Lutas, irmão, estou só te sinto aqui. A vida é mesmo assim. São tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra sobre mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido
No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Eu te sinto aqui. Quando o vento sopra sobre mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há tanto a fazer e não há tempo para olhar atrás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado.